Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Luzinete, bom dia. Wesley, bom dia. Para quem está chegando aí, meu nome é Lorena Borges, eu sou advogada, não sou pastora. Estou aqui estudando a Bíblia através do aplicativo do pastor Luiz Saião, chamado Rota 66. E dentro daquilo que eu tenho estudado, eu venho aqui e trago para vocês um pouco daquilo que eu entendo e um pouco daquilo que eu entendo que seria interessante para a gente aplicar no nosso dia a dia. Valdir, Anderson, Eliane, todos que estão chegando aí, muito bom dia. E aí eu espero que você fique aqui comigo, que hoje nós temos o seguinte tema da nossa live. Errar é humano, consertar o erro é do Deus soberano. Errar é humano, consertar o erro é do Deus soberano. Eu não sei você, mas eu toda hora que eu escuto essa, errar é humano, me vem aquela música na cabeça. Errar não é humano, depende de quem erra. Lembra disso? E é mais ou menos, errar é humano sim, e depende muito do que você faz depois do erro. É o que a gente vai perceber aqui com esse estudo de hoje. Então, para você que está aqui comigo desde o início ou não, nós estamos aqui nessa série de lives. Estamos no livro de 1 Crônicas na Bíblia, hoje lendo capítulo 21 e capítulo 22, não lendo, né, trazendo aqui para vocês uma exposição e uma aplicação prática dessa palavra. E o que acontece? Nós estaremos dando continuidade. Se você quiser ver desde o início, você volta aí, tem as lives salvas dos primeiros estudos. E se você quiser aprofundar em outros estudos, nas redes vizinhas, especificamente naquela que começa com Y e termina com U, não, tem lá mais uma boa parte das gravações de alguns estudos bíblicos que eu já fiz anteriormente. Então vamos parar de conversar e vamos começar? Gente, segunda-feira, porque eu estou fazendo essas lives dia de segunda e quarta às 11h30. Comecei com o propósito de fazer às 11, mas já vi que não dá. O negócio é 11h30 mesmo. Então, na segunda-feira, nós vimos o seguinte. Davi, você já deve ter ouvido falar de Davi, né? Aqui nessa parte da Bíblia, nós estamos falando sobre Davi e numa perspectiva. Gente, vai aparecendo uns negócios aqui, eu não sei nem o que eu faço. E numa perspectiva positiva. Porque Davi foi aquele homem, assim, amado por Deus, aquele rei do coração de Deus, porque ele teve o quê? Obediência a Deus, como outros reis não tiveram. Tá. Davi buscou a Arca da Aliança, colocou numa tenda lá em Jerusalém. Só que ele ficou lá, assim, encucado com aquilo, porque ele morava num reino, né, todo poderoso, e Deus, né, porque eles entendiam ali que aquela arca era a representação de Deus, aquela representação de Deus estava numa arca, simplesmente, não estava estava numa tenda, simplesmente, não estava ali num lugar tão suntuoso, tão poderoso, como ele tinha um palácio, né? Então ele queria construir um templo para Deus, e Deus foi e falou assim para ele: não, olha, você tem que saber quais são os meus planos para você. Eu não tô te pedindo ajuda não. Olha só isso. Você também tem que saber quais são os planos de Deus para sua vida, porque Deus não tá precisando da sua ajuda não. Porque Davi, né, todo poderoso assim, um rei e tal, pegou e achou que tinha que construir um templo para Deus, achando que Deus poderia ser preso em templos, né? Ou que Deus estaria em templos. Mas tudo bem. Deus chama a atenção dele e fala: Davi, olha só. O propósito que eu tenho para você é que você combata os inimigos, batalhe as guerras que lhe serão propostas, porque tinha territórios inimigos ali ainda querendo dominar Jerusalém. Então, o que Deus tinha para Davi trave as suas guerras. Quem vai construir um templo para mim não será você, será o seu filho Salomão.
E aí, então, Davi fica na dele. Beleza, então, se Deus determinou que eu tenha que guerrear, é o que eu vou fazer. Não que Deus seja uma pessoa, Deus queira que a gente trave batalhas sangrentas, mas naquele contexto, como vinham outros povos querendo massacrar aquele povo, era necessário, assim como diante de uma bandidagem, é necessário que a polícia venha a arcar ali, a defender a nação. Então, era necessário naquele contexto. E Davi travou guerras, e que fique bem claro que ele teve sucesso, que ele teve vitória, mas não porque ele era forte, não porque ele contava com carros, não porque ele contava com tropas, não porque ele contava com forte exército. Ele travou guerras e foi vencedor porque ele estava em nome de Deus. Porque ele estava à frente de algo que era da vontade de Deus. Então, o sucesso e a vitória de Davi, ele só veio porque contava com a bênção do Deus, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus que tem todo o poder e toda a glória. Tá bom, Davi até aí foi vitorioso? Ok, essa foi a parte da história que nós encontramos aqui na segunda-feira. Agora, hoje, o que nós temos? Nós temos a figura de Davi com o poder subindo na cabeça. Isso quase não acontece, né, gente? O poder subir na cabeça. Davi ficou muito claro que vencia as guerras por conta de Deus, porque estava na frente de um propósito de Deus. Mas agora ele começou a achar que o poderoso é ele. E ele pega e vira para esse povo lá, para essa nação. Lá, nós estamos em 1 Crônicas, na Bíblia, capítulo 21, se você quiser acompanhar. E Satanás começa a vir na cabeça de Davi e falar assim para ele: como você é grande. Tipicamente aquela tentação que Satanás fez com Jesus também no deserto. Se você quiser, pula daqui. Se você quiser, transforma essas pedras em pão. E aí, Satanás começou a tentar Davi e Davi acabou, assim, a tentação foi externa, mas Davi realmente estava começando a se corromper, estava começando a ter aquele coração ali de achar que ele é que era o Todo-Poderoso, de não entender que era Deus que estava travando as suas batalhas, e resolve fazer um censo naquele local ali, né, naquela nação, para saber o poder, para saber a quantidade de seguidores que ele tinha, para saber a quantidade de exército que ele tinha. É mais ou menos o que hoje as pessoas estão em busca. Hoje eu quero saber qual é o meu poder. Hoje eu quero saber qual a quantidade de seguidores que eu tenho. Hoje eu quero saber quão poderoso eu sou. E na verdade, reduza aí a sua insignificância e saiba que se você está conseguindo alguma coisa, não é simplesmente pelo poder da sua mão, mas porque Deus permite que essas coisas aconteçam na sua vida. Daí, Davi pega e faz um censo para saber o tamanho do seu exército, o tamanho do seu poderio bélico, vamos assim dizer. E por conta disso, olha, John William fala aqui, tem uma passagem que fala que Davi toma a mulher de Urias, cujo Salomão é filho dessa relação. Sim, nossa, isso aí é mais um pecado de Davi, que a gente vai ver que em razão do seu arrependimento, esse pecado se transformou em algo poderoso nas mãos de Deus também. Mas porque houve verdadeiro arrependimento de Davi. Porque Salomão é também um rei muito poderoso, suntuoso, que inclusive será aquele que construirá o templo de Deus, né? Cujo templo Davi gostaria de construir, Deus deixou muito claro que não seria ele que iria construir, mas sim Salomão. O que acontece? Faz parte de um pecado de Davi também. Neste momento aqui, Davi peca por achar que ele que é o grande, por achar que ele que é o poderoso, e por conta disso, para vocês verem que a gente não pode brincar com Deus. Esse aqui é o Deus do Antigo Testamento. Ele via tudo com lente de aumento, até rimou. Hoje, graças a Deus, graças a Jesus, Deus vê tudo menorzinho. Deus agora, quando olha pra gente, ele não vê só a gente, ele vê o sangue de Jesus derramado por nós, porque senão a gente tava lascado. É bem essa a palavra mesmo.
Que acontece? Deus, por conta dessa desobediência de Davi, de achar que ele que era o Todo-Poderoso, de achar que é o exército dele que estava fazendo toda aquela proeza, que estava vencendo todas aquelas batalhas, o que Deus fez? Deus, o que está acontecendo aqui, gente? Apareceu alguma coisa aqui para mim. Deus mandou um vidente trazer 3 informaçõezinhas para Davi. Ele poderia escolher as 3 consequências do pecado dele. Aquele povo ia sofrer, aquele povo ia ser sacrificado, ou a mão de Deus vinha poderosamente sobre Davi. E aí Davi ficou olhando essas 3 opções que ele tinha por conta do pecado dele. Salomão também pecou ao se deitar com 400 mulheres estrangeiras e ter adorado deuses estrangeiros. John William, vejo que você é um estudioso da palavra de Deus. Porque, de fato, Salomão também pecou muito. E é claro, gente, que com todo esse pecado e com toda essa idolatria que Salomão teve, também teve ali as suas consequências. Então, assim, é muito importante a gente estudar para a gente ver que esse povo, que foi, assim, porque eles tiveram esse nome marcado na história, tanto Davi como Salomão pecaram, arrependeram-se e ainda fazem parte da nossa história. Mas nós vamos chegar lá, vai dar tudo certo. O que acontece? Voltando aqui, para variar, o meu nariz começou a escorrer, gente, porque a pessoa tem uma rinite nesse tempo frio aqui de Goiás. Nós que somos de Goiás não temos a capacidade de aguentar frio. Um frio de 24 graus pra gente já é muito frio. Bom, voltando, o que acontece? Davi escolheu a punição pelo seu pecado, que era uma praga, gente. Caiu uma praga sobre Jerusalém. E morreu cerca de 70 mil pessoas. Aí Davi, já em luto por toda aquela situação, por tudo aquilo que estava acontecendo, ele vira para Deus em arrependimento e fala: Senhor, quem pecou contra ti foi eu. Essas ovelhas nada têm em razão do meu pecado. E aí ele fala, né, o que ele poderia fazer. E Deus pede, né, através de um anjo conversando com Davi, que ele edifique um altar, que ele edifique holocaustos, que ele se sacrifique. E aí isso faz parte do verdadeiro arrependimento. Davi, então, vai adquirir um terreno num local chamado Naeira de Ornã para edificar ali esse altar. Não é o templo, é edificar o altar e trazer holocaustos, sacrifícios, arrependimento, chorar as pitangas verdadeiramente, um verdadeiro arrependimento em razão do seu pecado, para ver se a ira de Deus cessa, gente. Para ver se a mão de Deus para de pesar sobre aquele povo, porque assim, Deus estava sim, por aqui com Davi. Para vocês verem que a liderança faz com que toda uma nação caia, né? O pecado de uma liderança pode ter consequências desastrosas. E aí, de fato, Davi foi até esse terreno, viu que esse terreno era de uma pessoa em específico. Ele, como um rei todo-poderoso, ele só poderia chegar assim e falar: ó, chispa daqui, porque eu tenho que montar um altar aqui nesse terreno, eu sou o rei dessa nação e estou pouco me lixando de quem seja esse território, eu vou fazer isso, eu vou desapropriar aqui essa propriedade e vou fazer o que eu bem entender. Isso é o que muitos políticos fazem, né? Só que não, gente, Davi estava arrependido, verdadeiramente arrependido do que ele fez. E se era para ser um sacrifício, aquilo muito teria que lhe custar. Então, ele comprou o território de uma pessoa que, neste caso aqui, era estrangeiro. Então, ele pagou o preço por esse território e ali ele edificou um altar e ali ele se sacrificou. Davi sofreu as consequências também, pois seu filho Absalão se rebelou contra ele. Triste, muito triste essa história de Absalão, né? Davi teve um filho que se voltou contra ele. Muito triste, muito triste. A vida de Davi não foi fácil, não. E Davi foi o queridinho do coração de Deus. Então, assim, se a gente estiver achando que porque a gente é o queridinho, a gente não vai ter guerras, não vai ter batalhas, não vai ter luta,
Você está muito enganado. Jesus disse que ele veio, que o fardo será leve, que ele venceu, mas nós continuaremos tendo dificuldade, sim. Tá, aí o que acontece? Dando continuidade aqui à história, para vocês não perderem o fio da meada. Davi, então, edificou esse lugar ali e Deus aceitou o arrependimento de Davi, o sacrifício de Davi e cessou com aquela praga que estava acontecendo ali na nação. Agora, para vocês verem, quando o arrependimento é verdadeiro, sabe o que aconteceu? Aonde foi o pecado de Davi? Achar que ele era mais grande do que de fato era, achar que era ele que estava vencendo as batalhas e na verdade quem estava vencendo era Deus, né? Era o poder de Deus ali na sua história que estava fazendo ele vencedor, mas ele começou a achar que o poder estava nas suas próprias mãos. Não estava. Davi, a praga veio, Davi se arrependeu, Davi ergueu um altar para Deus, para o Deus verdadeiro, e Deus aceitou, cessou com a praga, e agora, aonde foi o local da dor de Davi, Deus trará alegria. Às vezes você fica com uma sensação de, meu Deus, eu pequei, eu fui muito pecador nisso aqui, mas eu tô arrependido. Às vezes esse lugar da queda é aonde Deus, esse lugar né, do extermínio ali, tem que fazer cessar o que é ruim, aquela raiz ruim, para brotar algo que seja bom. Mas para isso tem que ter ali vamos assim dizer, como se fosse gente, me sumiu a palavra, quando a gente joga em plantação, tem que trazer o adubo do arrependimento. Aonde houve uma praga que você foi ali e cortou, você tem que trazer o adubo do arrependimento para que possa crescer coisas boas deste pecado. E é o que Davi fez. Davi agora tem da palavra de Deus também, né, de orientação dos seus anjos, que aonde foi a queda dele, aonde foi levantado este altar, agora será o local onde será levantado o templo que Salomão irá construir também, que antes ele que queria construir, mas agora já ficou estabelecido, né? Deus já também trouxe essa revelação para ele, que como a mão dele teve muito sangue derramado, o templo tinha que ser construído de uma forma santa, sem sacrifícios, sem guerra, sem sangue. Por isso Davi não ia construir o templo. Quem iria construir o templo seria Davi, ou Salomão. Então, a história nos traz esse arrependimento. Mais adiante, no capítulo 22, o que a gente vai ver? Davi preparando a geração. Davi preparando Salomão, geração futura, para a construção desse templo do Senhor. Aí vem falando de todas as riquezas, de todas as pedras, ouro, prata, tudo aquilo que ele foi acumulando ali de riquezas para que Salomão depois pudesse construir o templo. Temos que confiar mais em Deus. As dificuldades nos fortalecem, com certeza. John William é a nossa fortaleza, né? Deus vai sempre nos fortalecendo, ele nos traz esse refúgio, mas as dificuldades sempre vão existir. A gente se faz mais forte nele. Tá, agora Davi vem instruindo também Salomão de como ele tem que se portar, de como ele tem que agir, vem trazendo para ele várias instruções para que ele possa construir depois o templo aqui para Deus. Essa história, gente, em muito não se distingue das nossas lutas, né? Porque Davi aqui, ele cometeu um pecado, mas Deus, ele é capaz de transformar o cenário da queda. É o que a gente vê. No lugar da queda, houve essa manifestação de poder de Deus agora, né? Deus faz coisas extraordinárias em meio aos nossos erros mais terríveis. As dificuldades tiram a gente do propósito de Deus. A gente nunca deve perder o foco em Deus. Justamente, se tem uma das coisas que Davi é renomado na história, é pela sua obediência a Deus. Ele até peca, gente, ele até cai em algumas circunstâncias,
mas ele volta o seu olhar para Deus, ele se arrepende, ele continua obediente. E assim é a gente. Vocês estão achando que a gente não peca o tempo inteiro? Mas pois que Salomão fez o templo para o Deus das trevas, depois Salomão edificou templos também para outros deuses. Então, assim, essa é uma das mensagens mais bonitas do texto, porque Deus, de fato, é capaz de transformar o cenário. Nós vivemos hoje em uma cultura que cancela pessoas por erros. Davi aqui errou, Salomão também errou. Quantas vezes eu e você também erramos? Basta uma decisão equivocada que todo mundo cancela, para de seguir. Qualquer falha moral aí, qualquer precipitação, as pessoas acham que não há mais esperança, nem para mim, nem para você. Mas Deus, gente, Deus trabalha de forma diferente. Se a gente for olhar na Bíblia, nós temos histórico de pessoas caídas. Nós temos histórico de pessoas que erraram muito e erraram feio. Mas Deus, ainda assim, em razão do arrependimento delas, algumas demoraram anos para se arrepender. Mas em razão do arrependimento delas, ele muda a história dessas pessoas. E isso não quer dizer que Deus aprova o pecado. O que ele não desaprova é uma vida arrependida. Ele não vai desperdiçar uma vida arrependida. Por isso que algumas pessoas hoje, elas podem carregar culpa por mais variadas circunstâncias. Eu traí meu esposo no meu casamento. Eu trouxe uma palavra que machucou alguém. Eu tive uma decisão financeira desastrosa. Eu tenho um pecado que eu não posso nem falar de tão escondido e cabuloso que ele é. Mas vocês podem acreditar verdadeiramente que todos esses pecados, com o arrependimento de Deus, aonde foi a sua queda, Deus usará essa queda como adubo para frutificar algo extraordinário no lugar dessa queda. Muitas das vezes, aquilo que é o motivo de dor, aquilo que é motivo de vergonha na sua vida, é justamente o que Deus quer usar para edificar seus altares, para edificar o seu templo, para te tornar um templo vivo de Deus, para que você possa levar a palavra para outras pessoas. Ele acredita mais do que nunca que na onde foi a sua queda, muito provavelmente é onde você vai ser usado. E assim foi na história da maioria das pessoas. Aonde eles caíram, aonde eles fracassaram, o arrependimento sincero deles transformou o lugar de vergonha em lugar de restauração. E assim é para a minha vida e assim é para a sua vida o lugar da queda. Aquele seu pecadinho cabuloso aí, que às vezes a gente pensa que tem pecado grande, pecado pequeno, tudo é pecado, não tem tamanho para Deus. É justamente nesse lugar da vergonha que Deus quer trazer restauração para a sua vida. Que Ele quer colocar adubo para você frutificar na sua vida. Frutificar mais pecado, Lorena? Não. Bons frutos agora. A videira verdadeira. Cortar a videira que não estava dando frutos. Entendeu? Gente, e aí dentro ainda dessa passagem, tirando a questão do perdão, né, do arrependimento verdadeiro, que se a gente de fato se arrepender dos nossos pecados, que Deus pode fazer coisas extraordinárias justamente onde foi o motivo da nossa queda, ainda tem mais uma coisa que eu gostaria de destacar aqui para vocês. O erro de Davi. Davi, o erro dele começou antes do censo. Começou quando ele passou a confiar nos números, ao invés de confiar em Deus. Ele começou a confiar nos números de batalhas que ele tinha vencido, ele começou a confiar no número do exército dele, e isso também acontece conosco. Nós medimos nosso valor pelo dinheiro que a gente tem na conta. Se a gente tem dinheiro na conta, a gente tá... Nossa, hoje eu tô podendo, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Não, vou pagar aqui para geral, ó. Pode comprar o que você quiser. Nós levamos muito em consideração aquilo que nós temos, a quantidade de seguidores que nós temos nessa onda agora, né?
a quantidade de diplomas, porque eu fiz faculdade disso, faculdade daquilo, pós-graduação, pelos bens que nós que temos, pelo reconhecimento das pessoas. Só que Deus continua perguntando. Você coloca sua confiança em carros, cavalos, exército, dinheiro, poder, seguidores. Você coloca sua confiança no seu esposo, na sua esposa, na sua mãe, no seu pai, ou você está colocando sua confiança em Deus? Em quem você está colocando a sua confiança? Quando nós confiamos mais nos nossos recursos, quando nós confiamos mais no poder das nossas mãos do que na soberania de Deus, nós corremos o risco de repetir os mesmos erros que Davi repetiu, que é de pecar. Que começou aí achando que ele era o Todo-Poderoso, que ele é que estava vencendo todas as batalhas, começou aí. Depois ele adultera. Não foi um pecado, começa um pecado, depois tem outro, começa uma bola de neve de pecado. Se você não cessar, se você não arrepender, se você não entender que as suas batalhas são vencidas por conta do poder que há de Deus em você, derramado em você. Então, o capítulo 22, ele mostra agora Davi, depois de vencido, né, esse seu pecado, com o seu verdadeiro arrependimento, mostra Davi preparando o território para o seu filho, que vai pecar também. Mas por que a Bíblia faz questão de trazer para a gente esse povo que cai e levanta? Porque vai ser do mesmo jeito com a gente. Nós não temos essa capacidade de só trabalhar de forma linear na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, a gente cai, a gente quebra, mas a gente tem que levantar. Salomão, então, vai construir o templo, mesmo Davi sabendo que não seria ele quem edificaria, ele vem agora investindo, né, no futuro do seu filho. E isso também nos é importante como reflexão. Por quê? Talvez você fica com uma sensação de, arrependi, vou colocar esse adubo do arrependimento aqui, agora eu vou começar a gerar frutos, mas eu nem vou comer desses frutos. Talvez você não possa mudar o que aconteceu, talvez você não possa desfrutar do que virá, mas ainda assim, se você romper com o pecado, pode ser que essa produção de frutos, que essa organização para o futuro, ela não venha a alcançar você, mas ela possa alcançar toda uma geração. O seu arrependimento verdadeiro, não pense de forma egoísta que, eu estou em pecado e assim eu vou morrer, não. Esse seu arrepender pode refletir no seu filho, no seu neto, pode mudar toda uma geração. Talvez você não mude propriamente o que aconteceu, mas você começa agora a apagar as consequências das suas más escolhas para o futuro. Você pode fazer um futuro ser diferente. Porque às vezes a gente pensa, mas já pequei demais, eu vou morrer assim. Não, você pode mudar, você pode se arrepender, ainda dá tempo disso. Você pode começar a gerar frutos do arrependimento, não só para você, como para o seu futuro, para a sua descendência, para aqueles que ainda virão. Já ouviram falar de maldição hereditária? Pois então, arrependa-se, para que essa maldição não caia em cima de outras pessoas. Eu não vejo que seja maldição propriamente dita. O que acontece é que se você não cessa com o pecado aqui, seus filhos vão achar que viver no pecado é normal. É uma consequência do que você vê. Se você toma Coca-Cola todo santo dia, seu filho tá vendo você fazer isso todo santo dia e ele vai achar que isso é normal. Faz parte do inconsciente coletivo. Se eu vejo, eu acredito que isso é normal. Então, da mesma forma, se você não quer levar para o peso da palavra maldição hereditária, leva para o peso das consequências daquilo que, se alguém vê você fazendo, vai achar que é normal. Então, rompa. Rompa com a queda, rompa com o pecado, e você sabe muito bem o que é certo e o que é errado na sua vida, para que os seus descendentes não venham a cometer a mesma queda. Já observou que às vezes,
histórico de adultério no casamento. Filho, casa, a mesma coisa. É porque eu fiz assim? Não, é porque ficou registrado lá no inconsciente dele que é normal. Então vamos parar de normalizar o que é pecado? Tá. Se Deus pôde transformar o lugar do maior erro de Davi no lugar onde seria construído um templo, Deus pegou o pecado de Davi e fez ser construído um templo no lugar da sua queda. O que é que Deus pode fazer com a sua história quando você decide entregar tudo nas mãos dele? Deus, por conta do pecado, ele fez virar um templo. O pecado, o arrependimento virou um templo. E se você simplesmente decidir entregar a sua vida nas mãos dele, o que ele não pode estar fazendo na sua história? Então, gente, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Essa passagem, ela nos lembra que a soberania de Deus, ela não vai eliminar a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pecados, mas também não vai limitar a sua capacidade de mudar a história, de se redimir, de se arrepender. O mesmo Deus que confrontou Davi foi o Deus que mostrou para ele um caminho de arrependimento e fez daquele lugar um símbolo de esperança para as gerações futuras. E é o que ele quer fazer para mim e para você. Que aonde foi o seu pecado, que você possa se arrepender e trazer esperança, de frutos de esperança, frutos de arrependimento, bons frutos em Deus para a sua vida e para as gerações futuras. A aplicação do estudo, onde fala que errar é humano, consertar o erro é um poder que nós temos junto com Deus, que é soberano. Deus poderá fazer extraordinárias coisas em meio aos nossos erros mais terríveis. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra de hoje. Se você ficou comigo aqui até agora, saiba que nós estamos gravando essas lives aqui de compreensão da palavra de Deus e aplicação nos nossos dias, dia de segunda e quarta às 11h30. Se você quiser estar aqui comigo ao vivo. Caso contrário, se você não puder ficar ao vivo, nós estaremos depois disponibilizando aqui essas lives e você poderá assistir, tá bom? Espero que essa palavra tenha edificado seu coração, que você faça uma semana abençoada aí, né? Continue abençoando e sendo um portal de graça para a vida de outras pessoas durante o resto dessa semana. E muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada pela Rosa e Silvia. Eu espero que vocês fiquem bem. E se quiserem depois assistir, né? As outras lives estão salvas aí no meu canal. Também tá naquele canal vizinho, aquele do símbolo vermelhinho, tá? Vocês podem ver outros estudos bíblicos por lá também. Do mais, a nossa fonte é a Bíblia. Se você quiser, e eu diria que é muito bom, leia para você entender as histórias. Sobrancelha perfeita? Tadinha de mim. Obrigada. Ela é um pouco falha. Se vocês quiserem um pouco mais de informações, um pouco mais de estudo bíblico, leiam a Bíblia. E também vocês podem baixar um aplicativo do pastor Luiz Saião, que se chama Rota 66. O aplicativo tem esse símbolo aqui, ó. E com esse aplicativo, gente, que é onde eu venho estudando a palavra, você pode ter o estudo da palavra por coisa de meia hora, você consegue estudar a palavra, tá? Alguns capítulos, e ele é um pastor, assim, centrado, estudioso, nada radical em termos de religião, que eu acho que é o que a gente tá precisando, tá? Então é isso, fiquem com Deus e até mais. Fui, obrigada, Jean.